Olá, meninos! A gente vai concluir agora falando sobre as vertentes que surgem dessas três ondas feministas que a gente estudou. Então vamos lá. Quando a gente fala da primeira onda, a gente vai falar sobre o feminismo liberal, né? Que vai surgir ali no contexto da Revolução Francesa e elas querem o quê? Basicamente, elas querem igualdade perante aos homens. Se a gente for observar hoje, atualmente, as mulheres que estão ligadas a essa vertente, por exemplo, elas querem andar como os homens na rua, ou seja, elas lutam para andar sem blusa na rua igualmente aos homens. O que a gente pode perceber dessa vertente? Que elas não tentam mudar a estrutura. As queixas e as mudanças que elas querem são mais superficiais, ok? Agora, falando ainda da primeira onda, a gente vai ter surgindo a vertente, né, que a gente chama de feminismo marxista, que foi aquela que a gente viu, que tem a Emma Goldman. Então, mais lutando pelas trabalhadoras, né? Outra vertente vai ser o feminismo radical, que aí já pertence à segunda onda feminista que a gente acabou de ver. Então elas querem entender por que acontece essa repressão com as mulheres, querem entender qual é essa essência feminina, né? E querem uma mudança efetiva de estrutura. Lembra que a gente falou do público e do privado? Elas querem modificar toda essa estrutura. Temos também nascendo na terceira onda o feminismo negro. Lembra da Sojourner Truth, com todo aquele discurso que fez perceber que as demandas das mulheres brancas e das mulheres negras eram diferenciadas? Então, aqui a gente vai ter esse recorte acontecendo, ou seja, vamos ter o feminismo negro começando. E aí a gente vai ter algumas pessoas, algumas mulheres que vão ser de suma importância nesse feminismo negro. A gente vai ter a Angela Davis, que foi uma pantera negra, uma grande ativista quando a gente fala do feminismo. Ela foi uma grande militante e ela fazia esse recorte, né, do feminismo negro e falava muito sobre gênero, sobre raça, sobre classe social. Então ela traz isso pra gente dentro do feminismo negro. Outra pessoa foi a Bell Hooks, que também tratava sobre essas questões de gênero, de raça, de classe social, e ela também fazia uma grande diferenciação do que era o feminismo negro e do feminismo branco, vamos considerar dessa forma. Quando a gente fala de terceira onda, também temos a questão LGBT. E aí, um nome que a gente pode citar é da Judith Butler, né? Ela vem com essas questões de gênero, ela vai falar sobre sexualidade e sobre desejo sexual. Então ela vai vir com a ideia, né? Vai vir falando que o gênero, ele é uma construção social, tá? E a biologia também foi construída socialmente, né? Quando ela foi feita a biologia, né? Quando começou-se a falar sobre a biologia, ela tinha um contexto. Então, ela também é vista pela Judith como uma construção social, tá? Então, quando ela fala desse conformismo com gênero, sexualidade, desejo sexual, ela tá dizendo o quê? Ela tá querendo falar que se a mulher nasceu mulher, com a genitália de mulher, ela tem que se comportar com a mulher e ela tem que sentir desejo sexual por um homem, ou seja, pelo seu sexo oposto. Então, a Judith, ela vai vir com a teoria queer, né? Que significa mais ou menos, é um termo pejorativo, tá? Essa expressão queer, quando a gente fala do inglês. Não tem como trazer uma tradução certinha, mas levem para esse lado pejorativo. E aí a Judith vai começar a questionar basicamente essa normalidade, né, de ser mulher, de trazer a genitália de mulher, agir como mulher e sentir o desejo sexual pelo sexo oposto, e ela vai trazer esse questionamento dessa normalidade
com o que a gente chama de aberração, ou seja, com essas pessoas que não se encaixam nesse padrão, né? Que ela vem trazendo. Então ela vai discutir todas essas relações, que aí a gente poderia ficar falando aqui por muito tempo sobre tudo isso. Meninos, eu espero de verdade que vocês tenham entendido sobre as ondas feministas. Na próxima aula, provavelmente a gente vai falar um pouco sobre o feminismo no Brasil, para a gente entender como que vai acontecer aqui dentro do nosso país. Eu espero mesmo que todo mundo tenha ficado assim, que tenha aberto a cabeça de vocês para esse tema que é tão importante até hoje. Então, obrigadinha e tchau!